Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 12 de agosto de 2019. Telescópio na Espanha descobre um sistema solar próximo que pode ter água líquida. Parte 2. Astrônomos de vários países encontraram um novo sistema solar com 2 planetas como a Terra 12,5 anos-luz daqui, virando a esquina em termos astronômicos. O novo sistema planetário orbita Tiergarten, uma estrela anã vermelha muito menor e mais tênue que o Sol. Esses 2 planetas se encontram tão perto do seu astro que sua temperatura é relativamente temperada, a tal ponto que poderia haver água líquida em sua superfície, uma condição fundamental para abrigar vida. Estamos perante 2 dos exoplanetas habitáveis mais próximos da Terra. O único mais próximo seria Próxima B, que está a 4,5 anos-luz, ressalta Ignacy Ribas, diretor do Instituto de Ciências do Espaço IEEPTSIC e um dos autores principais da descoberta. Quase 200 astrônomos de 11 países assinam o estudo, para o qual foram necessárias 240 observações durante 3 anos com o instrumento Carmenes, no Observatório Astronômico de Calar Alto, na província de Almeria Sul da Espanha, além de instalações complementares de menor tamanho. Os 2 novos exoplanetas, Tiergarten B e C, têm um tamanho 1,25 e 1,33 vezes maior que o da Terra, respectivamente. Segundo o estudo, publicado nesta terça-feira na revista Astronomy and Astrophysics, os 2 orbitam muito perto de sua estrela, por isso completam uma volta um ano terrestre em 5 e 11 dias, respectivamente. Ambos se encontram na chamada zona habitável, embora seja o planeta C o que tem características mais adequadas. Segundo Ribas, estes 2 novos mundos têm tantas possibilidades de abrigar vida como os 2 principais candidatos conhecidos até agora nas proximidades de nosso sistema solar, Próxima B, anunciado em agosto de 2016, e 2 dos 7 planetas descobertos em fevereiro de 2017 em torno de TRAPPIST-1, a 40 anos-luz. Os 3 sistemas têm anãs vermelhas como centro. Normalmente, descobertas desse tipo vinham sendo feitas por instrumentos localizados em outros países. O novo achado representa um bom impulso para a equipe do Observatório de Almeria, que, apesar de ser o maior da Europa continental, sofreu importantes cortes orçamentários nos últimos anos. É uma descoberta clara e sem dúvidas, diz Didier Queloz, um dos descobridores do primeiro planeta fora do Sistema Solar, em 1995. É alucinante pensar que há apenas 25 anos este campo não existia, e que agora já nos propomos seriamente achar vida em outros planetas, acrescenta. Sobre este novo achado, o astrofísico opina que o sistema da estrela TRAPPIST, da qual ele foi um dos descobridores, continua sendo único, porque só com ele haverá a possibilidade de usar o telescópio espacial James Webb, a ser lançado em 2021, e averiguar mais coisas sobre os planetas nessa estrela. Já no sistema de Tiergarten será preciso esperar a chegada de uma nova geração de telescópios gigantes, que começarão a funcionar em meados da próxima década. As anãs vermelhas ejetam radiações que poderiam eliminar a atmosfera de seus planetas e aniquilar a vida eventualmente existente. Esse sinal já havia sido detectado em Próxima B, como revelou um estudo recente da equipe de Meredith MacGregor, astrônoma da instituição Carnegie para a Ciência EUA. Em Tiergarten essas ejeções não foram captadas, por isso ele representa um entorno mais benigno para a vida que se conhece hoje.
mas o instrumento Carmenes, especializado em captar luz vermelha e infravermelha, não é capaz de observar se esses planetas têm atmosfera, algo essencial para que possam manter um efeito estufa que modere as temperaturas e proteja a vida da radiação. A definição de habitável evolui constantemente à medida que novas técnicas de observação são lançadas, explica MacGregor. Inicialmente a zona habitável era a distância de um planeta até a sua estrela em que havia uma temperatura de equilíbrio suficiente para ter água líquida na superfície. Encontramos muitos planetas terrestres desse tipo. Mais claramente há outros fatores para saber se um planeta é realmente como a Terra, por exemplo, se tem uma atmosfera, placas tectônicas, um campo magnético. Necessitamos das novas instalações astronômicas de nova geração para responder a estas perguntas, acrescenta a astrônoma. O estudo termina com uma reflexão inquietante. Tiergarten se formou há 9 bilhões de anos, o dobro que o nosso sistema solar. Houve 2 vezes mais tempo para gerar uma civilização inteligente. Se os Tiergardianos existirem, diz o estudo em sua conclusão, poderiam observar a Terra transitando em frente ao Sol entre 2044 e 2496. Também na Revista Espírita de março de 1858, Allan Kardec esclarece sobre os demais mundos que compõem nosso sistema solar. Segundo os espíritos, o planeta Marte seria ainda menos adiantado que a Terra, que trata-se de mera suposição, sem o que Kardec não teria empregado o verbo ser no condicional. No século XX, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o espírito Maria João de Deus, sua mãe, no livro Cartas de uma Morta, traria a informação que os habitantes de Marte seriam mais evoluídos do que os da Terra. Os espíritos ali encarnados parecem pertencer quase que exclusivamente à 9ª classe, a dos espíritos impuros, de sorte que o primeiro quadro, que demos acima, seria a imagem desse mundo. Vários outros pequenos globos estão, com alguns matizes, na mesma categoria. A Terra viria em seguida. A maioria de seus habitantes pertence incontestavelmente a todas as classes da terceira ordem, uma parte bem menor às últimas classes da segunda ordem. Os espíritos superiores, os da segunda e da terceira classes, aqui cumprem, algumas vezes, missões de civilização e de progresso, mas constituem exceções. Mercúrio e Saturno vêm depois da Terra. A superioridade numérica dos espíritos bons dá-lhes preponderância sobre os espíritos inferiores, do que resulta uma ordem social mais perfeita, relações menos egoístas e, consequentemente, condições de existência mais felizes. A Lua e Vênus encontram-se mais ou menos no mesmo grau e, sob todos os aspectos, mais adiantados que Mercúrio e Saturno. Juno no original. Hoje catalogado como asteroide, Juno era considerado um planeta na época de Allan Kardec e Urano seriam ainda superiores a estes últimos. Pode supor-se que os elementos morais desses 2 planetas são formados das primeiras classes da terceira ordem e, em sua grande maioria, de espíritos da segunda ordem. Os homens são ali infinitamente mais felizes que na Terra, em razão de não terem de sustentar as mesmas lutas, nem sofrer as mesmas tribulações, assim como não se acham expostos às mesmas vicissitudes físicas e morais de todos os planetas. O mais adiantado sob todos os aspectos é Júpiter. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porquanto só tem espíritos bons. Pode fazer-se uma ideia do estado feliz de seus habitantes pelo quadro que demos de um mundo habitado apenas por espíritos da segunda ordem. A superioridade de Júpiter não está somente no estado moral de seus habitantes, está também na sua constituição física. Eis a descrição que nos foi dada desse mundo privilegiado, onde encontramos a maior parte dos homens de bem que honraram nossa terra por suas virtudes e talentos.
A conformação do corpo é mais ou menos a mesma daqui, porém é menos material, menos densa e de uma maior leveza específica. Enquanto rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter transporta-se de um a outro lugar, deslizando sobre a superfície do solo, quase sem fadiga, como o pássaro no ar ou o peixe na água. Sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, dispersa-se após a morte sem ser submetida à decomposição pútrida. Ali não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem, sobretudo as que se originam dos excessos de todo gênero e da devastação das paixões. A alimentação está em relação com essa organização etérea, não seria suficientemente substancial para os nossos estômagos grosseiros, sendo a nossa pode mais pesada para eles, compõe-se de frutos e plantas, de alguma sorte, aliás, a maior parte eles aurem no meio ambiente, cujas emanações nutritivas aspiram. A duração da vida é, proporcionalmente, muito maior que na Terra, a média equivale a cerca de 5 dos nossos séculos, o desenvolvimento é também muito mais rápido e a infância dura apenas alguns de nossos meses. Sob esse leve envoltório, os espíritos se desprendem facilmente e entram em comunicação recíproca apenas pelo pensamento, sem, todavia, excluir a linguagem articulada. Para a maior parte deles, também, a segunda vista é uma faculdade permanente, seu estado normal pode ser comparado ao de nossos sonâmbulos lúcidos, eis porque se nos manifestam mais facilmente do que os encarnados nos mundos mais grosseiros e mais materiais. A intuição que tem do seu futuro, a segurança dada por uma consciência isenta de remorsos fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão, veem-na chegar sem temor e como simples transformação. Os animais não estão excluídos desse estado progressivo, sem se aproximarem, contudo, daquele do homem, seu corpo, mais material, prende-se à terra, como os nossos. Sua inteligência é mais desenvolvida que a dos nossos animais, a estrutura de seus membros presta-se a todas as exigências do trabalho, são encarregados da execução de obras manuais são os serviçais e os operários, as ocupações dos homens são puramente intelectuais. Para os animais o homem é uma divindade tutelar que jamais abusa do poder para os oprimir. Quando se comunicam conosco, os espíritos que habitam Júpiter geralmente sentem prazer em descrever o seu planeta, ao se lhes pedir a razão, respondem que o fazem com o fito de nos inspirarem o amor do bem, com a esperança de lá chegarmos um dia. Foi com essa intenção que um deles, que viveu na Terra com o nome de Bernard de Palissy, célebre oleiro do século XVI, ofereceu-se espontaneamente, sem que ninguém lhe o pedisse, para elaborar uma série de desenhos, tão notáveis por sua singularidade quanto pelo talento de execução, destinados a dar-nos a conhecer, até nos menores detalhes, esse mundo tão estranho e tão novo para nós. Alguns retratam personagens, animais, cenas da vida privada, os mais impressionantes, porém, são os que representam habitações, verdadeiras obras-primas de que coisa alguma na Terra nos poderia dar uma ideia, porque em nada se assemelham ao que conhecemos. É um gênero de arquitetura indescritível, tão original e, entretanto, tão harmoniosa, de uma ornamentação tão rica e tão graciosa que desafia a mais fecunda imaginação. O Sr. Victorien Sardou, jovem literato de nossas relações, cheio de talento e de futuro, mas de forma alguma desenhista, serviu-lhe de intermediário. Palissy prometeu-nos uma série de desenhos que, de certo modo, será a monografia ilustrada desse mundo maravilhoso. Esperamos que essa curiosa e interessante coletânea, sobre a qual voltaremos em artigo especial consagrado aos médiuns desenhistas, possa um dia ser liberada ao público. O planeta Júpiter, apesar do quadro sedutor que nos foi dado, não é, absolutamente, o mais perfeito dos mundos. Outros há, desconhecidos para nós, que lhe são muito superiores,
do ponto de vista físico e moral, e cujos habitantes gozam de felicidade ainda mais perfeita, são a morada dos espíritos mais elevados, cujo etéreo envoltório nada mais tem das propriedades conhecidas da matéria. O desenho de uma residência em Júpiter foram incluídos na Revista Espírita de agosto de 1858. Esta foi a crônica do amanhecer de 12 de agosto de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.